Em virtude do aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave e superlotação dos leitos nos hospitais, o governo do estado divulgou nesta terça-feira, no Diário Oficial, o decreto número 11.473, que dispõe sobre a situação de emergência em saúde pública no Acre. Dentre as considerações do decreto, constam um aumento exponencial no número de atendimentos em unidades de saúde do estado, principalmente por pessoas com sintomas gripais, e ainda uma alta taxa de ocupação de leitos adultos em unidades de terapia intensiva, UTI. No artigo 2º do decreto, a Secretaria de Estado de Saúde deve coordenar a atuação específica dos órgãos e entidades competentes para o enfrentamento da emergência tratada no decreto. Esse decreto de emergência em saúde pública é uma estratégia e uma exigência do Ministério da Saúde para que nós possamos nos planejar para uma eventual necessidade de abertura de novos leitos, contratação de pessoal. O que o Ministério da Saúde pontua? Para que nós recebamos um recurso extra para essa finalidade, nós precisamos ter uma portaria publicada, um decreto publicado, no caso notificando, mostrando que existe um aumento ou pelo menos uma tendência no aumento no número de casos de síndrome gripal ou, enfim, conforme as notificações e as identificações de acordo com a vigilância. De acordo com o secretário, a faixa etária mais acometida pela síndrome gripal estão entre jovens adultos e idosos. Na faixa etária de 20 a 29 anos e os idosos acima de 60 anos. Nós observamos muito a questão da síndrome gripal, e aqui fica importante frisar a diferença da síndrome gripal para a síndrome respiratória aguda grave, que a síndrome gripal são aqueles sintomas de gripe, nariz escorrendo, tosse, aquela febre mais baixa, a prostração, mas sem acometimento do respiratório. O paciente ele não evolui com a falta de ar, o paciente não tem a necessidade de estar entubado. Hoje, o estado está com 95% da taxa de ocupação dos leitos, mas, de acordo com o secretário, nem todos os pacientes, por conta das síndromes respiratórias agudas graves. 95% da taxa de ocupação dos nossos leitos de UTI adulto, só que grande parte desses pacientes, eles não são pacientes que foram internados ou intubados por conta da síndrome respiratória aguda grave. Grande parte desses pacientes são pacientes acometidos, são pacientes politraumatizados, aqueles pacientes que foram submetidos a acidentes, que sofreram um acidente e que necessitam dessa recuperação em leito de UTI. Pedro Pascoal orienta como se portar diante desta situação com os cuidados fundamentais e faz mais uma vez um apelo à população quanto à importância das vacinas. Nós pedimos o apoio da população, ambientes fechados, a utilização de máscara, higienização correta das mãos, evitar estar tossindo próximo de outras pessoas. Além disso, um grande aliado que vem mostrando resultado é a vacinação. Nós precisamos que a população entenda, de fato, a importância da vacina, porque com a vacina nós quase, vamos dizer assim, quase que na totalidade nós diminuímos consideravelmente o quadro do Covid. Nós não observamos mais pacientes que são intubados por conta do Covid. Nós vemos aqueles pacientes que não foram imunizados, aqueles pacientes que têm uma doença de base, que têm a sua doença agravada porque foi infectado pelo Covid. Mas daqueles que estão corretamente imunizados, nossa vida voltou ao normal por conta da vacina do Covid. Eu gosto de usar ela como exemplo, porque nós podemos fazer isso com a campanha da influenza.